Deixa de estar aí no teu canto, porque se tu fores uma pessoa previsível, é mais fácil de lidar contigo. Deixa de estar, não faças as coisas por medo, porque se tu tiveres medo, não és concorrência para ninguém. A pergunta que eu te quero fazer hoje é: será que tu és a concorrência de alguém? Olá, o meu nome é Leonor Ribeiro e esta é uma rúbrica chamada Desculpa, mas é verdade, na qual eu te entrego verdades duras, mas que tu precisas de ouvir para sair da estagnação. E hoje vamos falar sobre tu não és concorrência de ninguém e eles sabem. Se tu continuares a ser uma pessoa que deseja as coisas pela metade, mas que na hora H não tem força suficiente para agir, ou porque está desmotivada, ou porque não é a altura certa e há sempre formas de encontrar desculpa para provar que não é a altura certa, ou se achas que vais fazer e vais ficar pior que o que estavas antes, ou seja, vais fracassar e toda a gente vai ver isso, então tu tens todas as características ideais para não ser concorrência de ninguém. No fundo, quem é que considera concorrência uma pessoa que só faz às vezes? No outro dia estava a refletir no quão as pessoas inofensivas são as mais gostadas pelos outros. E também dei por mim a pensar no qual não faz sentido nenhum tu desejares ser gostada pelos outros só porque eles te consideram inofensiva ou porque têm pena de ti ou considera que tu nunca serás uma ameaça para eles. Eu já falei sobre isto em vários vídeos. Quando tu atinges patamares extraordinários que estão ao alcance de poucas pessoas, seja profissionais, financeiros, seja algo que esteja um bocadinho mais acima do que a média das pessoas, tu és visto como alguém diferente. E essa estranheza que causa nas pessoas, muitas vezes nas pessoas próximas de ti, pode levar a que elas te coloquem de lado, que te olhem como desagrado ou que tentem encontrar desculpas para o teu sucesso. Ou seja, que tentem dizer que tu chegaste àquele sucesso só porque fizeste coisas mal feitas ou só porque tiveste sorte. A verdade é que eu preferia 1000 vezes que as pessoas dissessem isso de mim do que dissessem que eu faço bem em tentar. Uma das piores coisas que me podem dizer é: olha, fazes bem em tentar. Porque tu, enquanto estás a tentar, estás só a fazer isso, a tentar. E o resultado esperado por eles é que tu falhes e voltes para a tua toca onde nunca devias ter saído. Eu sei que é um pouco duro dizer essas coisas, mas enquanto tu estás aí em dúvida se ligas ou não ligas a câmara para gravar o primeiro vídeo, enquanto tu estás aí em dúvida a saber se deves sair daquele trabalho que te deixa infeliz para perseguir uma carreira que tu realmente gostas, enquanto tu estás aí em dúvida se deves mudar de cidade porque já não estás feliz no sítio onde estás, enquanto tu tens todas essas dúvidas e adias uma decisão inevitável que tu já queres há muito tempo, outra pessoa deseja que tu permaneças assim. Outra pessoa deseja que tu nunca tenhas a coragem sequer para dar um passo fora do círculo. Porque quando tu dás um passo fora do círculo, tu mostras que existe o círculo. Tu mostras que existe a gaiola, porque tu saíste dela. E as pessoas não gostam disso. Então, nunca queiras ser uma pessoa inofensiva, nunca queiras ser uma pessoa que eles esperam que nunca pises fora do círculo, porque tu mereces mais. E essa sensação que tu tens dentro de ti, que eu sei que tens porque tu estás a ver este vídeo, de que a tua vida é sempre igual, passam os meses, passam os anos e que tu estás sempre na mesma, essa sensação que tu sentes dentro de ti, é essa vontade que tu tens de sair da gaiola que está reprimida, seja pelas tuas próprias inseguranças, seja pela necessidade de agradar aos outros e não ofender. Então nunca digas que eles são a tua concorrência. Nunca digas que pessoas que não fazem nada, que não têm ambição, são a tua concorrência. Porque na verdade essas pessoas vão estar sempre ali e não vão sair dali. Então tu também não és concorrência para as pessoas que já pisaram fora desse círculo. Porque as pessoas que já tentaram, que já estão em movimento, que já deixaram os medos de lado. Então, a verdade é que quando tu decides fazer algo diferente, tu tens de aprender também a lidar com o facto que tu vais ter que deixar pessoas de lado. E se calhar pessoas que tu gostas muito, mas que são uma âncora para ti. São pessoas que te estão a ancorar no mesmo sítio para que tu não possas nunca sair. Seja a introduzir medos em ti, seja a elogiarem a versão antiga que tu já sentes que não é aquilo que tu queres ser. E no outro dia eu comecei a ler o livro de 12 regras para a vida. Eu já partilhei aqui, faz parte do meu desafio de leitura. Se por acaso tu não estás a par desse desafio, podes sempre ver o vídeo que eu vou deixar aqui ligado a este, que são 7 livros que eu quero ler até o final do ano. Eu comecei então pelas 12 regras para a vida e logo no início desse livro, logo na primeira regra, ele explica como é que funcionam as lagostas. Eu sei, as lagostas são animais bastante diferentes de nós, mas têm uma particularidade que nós podemos assimilar ao ser humano, que é a disputa territorial.
Como as lagostas vivem numa zona muito isolada e muito específica, que é no fundo do oceano, tudo aquilo que está acima dela, tudo aquilo que acontece em cima dela, os peixes e os predadores, os peixes a comerem-se uns aos outros, elas estão um pouco resguardadas disso, elas vivem numa zona abaixo. E essa zona, como é restrita, elas procuram sempre um local, uma toca, onde elas se podem abrigar, normalmente por baixo de rochas, que são superfícies bastante duras que elas podem usar para se protegerem de possíveis ataques. E é interessante perceber que as lagostas mais fortes são as lagostas que conseguem os melhores lugares, enquanto que as lagostas com mais fraqueza física e também mais fraqueza a nível hormonal, e aí ele fala também de outras substâncias tipo a serotonina, as lagostas mais fracas normalmente nem sequer ousam entrar em disputa pelos territórios melhores, com as lagostas melhores. E é interessante perceber que quando duas lagostas competem por um território e uma vence, uma fica muito mais motivada e a outra, por consequência, por ter perdido essa batalha por território, não entra novamente numa batalha por território com outra lagosta porque se sente para baixo e não se sente capaz. E eu comecei a refletir no quão isso também acontece connosco. Quando nós queremos ocupar um espaço, seja ele profissional, seja ele até social, e nós perdemos esse espaço, perdemos uma batalha para esse espaço de alguma forma, nós depois sentimos-nos mais desmotivados e menos capazes de conseguir continuar a lutar por esse espaço. E depois é preciso o dobro do esforço para que nós voltemos à luta. E o mesmo acontece com as lagostas. E agora vamos a uma realidade dura. Tu neste momento és a lagosta mais fraca. Tu neste momento és a lagosta que sente que não tem força suficiente para ocupar um território que tu gostavas de estar a ocupar. E o que eu te pergunto é, o que é que tu estás a fazer para mudar isso? O que é que tu estás a fazer para vencer pequenas batalhas contra o teu eu que sente que não é capaz? Ou seja, de ti própria contra ti própria, para te provares que tu estás pronta para ir à luta. O que é que tu estás a fazer desde que acordas até que te deitas? Tu colocas o despertador. Tu acordas à hora que o despertador toca? Tu prometes que vais começar a fazer exercício, tu cumpres essa promessa, tu prometes que vais começar a ler, mas na hora H tu tens o livro na tua estante que tu não pegas para ler, tu prometes que vais sair daquele emprego que já te está a causar sofrimento, mas na hora H tu sentes que precisas sempre de continuar ali presa e não tens coragem de ir procurar aquilo que te faz feliz. Então, não importa aquilo que tu dizes que queres fazer, não importa tu de uma certa forma sentires que estás predestinada a uma coisa superior de todos os outros, quando tu fazes exatamente aquilo que os outros também fazem. Então, não importa se tu achas que vais ser melhor, a realidade é que isso nunca vai acontecer. Pelo menos não da forma em que tu continuas a agir. Para mudar isso, a boa notícia aqui é possível. Tu tens que começar a construir uma mentalidade de que tu todos os dias vences pequenas batalhas. Todos os dias tu te transformas na pessoa que essa sim vai ser uma concorrência para os outros. Na pessoa que vai tomar decisões e vai tomar ações que vão colocar em causa a estagnação dos outros. Enquanto que os outros estão ali, resignados, e que nem sequer ousam verbalizar que querem algo só para que os outros não cobrem deles aquilo, tu és a pessoa que assume que quer e que vai à luta. E aí já está uma pequena grande diferença. E aí tu já te tornas a pessoa que vai e que está preparada para ir mais além. Então a pergunta que eu te faço neste primeiro episódio desta rúbrica é: tu és a concorrência de alguém? Ou por outro lado, tu nunca serás concorrência? E eles sabem. Nós vemos-nos na próxima edição desta rúbrica. Digam-me nos comentários se vocês querem que isto seja uma rúbrica barra reflexão semanal ou não. Também depende também aqui do número de like que vocês deixarem ou o número de feedback que eu tiver aqui da vossa parte, para ver se continuo aqui a trazer estes insights e reflexões semanais. Um grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal no botão aqui em baixo. Até à próxima!